Recording is on. Bom, gente, graças a Deus, vamos a mais um estudo, né? E estamos com um pouquinho de atraso e a culpa foi minha. Até mesmo estava em casa dando estudada sobre o assunto, mas o horário faz pouco tempo que nós mudamos e terminei pedalando. Mas, de qualquer forma, a gente corre atrás desse prejuízo. 13 minutos, meu Deus do céu. Vamos fazer a nossa oração, né? Alguém quer fazer oração? É uma pergunta que a gente faz, né? Sabendo da resposta, mas vamos fazer. Vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos iniciar o estudo da doutrina dos Espíritos, da nossa doutrina, que é dada por Jesus, permitida por Deus. Jesus amado, aqui nos encontramos novamente reunidos, unidos, no propósito de estudarmos um pouco mais enquanto estamos aqui, para que possamos irmos nos libertando e aguentando a pressão neste planeta de prova e expiação. O Senhor sabe que não é fácil para nós que estamos mergulhados, que estamos nesses liames, nessa carne, nesse cativeiro. Embora gostamos, para uns gostam e outros nem tanto, mas a pressão é grande e nós precisamos de Jesus, do Senhor Jesus, com essa doutrina de luz para nos ajudar a aguentar para a nossa libertação, para o nosso crescimento moral. Principalmente esse, moral, que é ele que faz com que os sofrimentos sejam diminuídos dentro da elevação, do burilamento, do trabalho pessoal de cada um. Assim os sofrimentos sumirão, desaparecerão com essa doutrina de amor, de tanta luz, de tantas explicações para nós, necessitados ainda quando encarnados, que precisaremos vir outras vezes tantas necessárias para a nossa evolução. Jesus abençoa os nossos corações, abençoa a nossa mente, abençoa o nosso corpo, que a terra tem nos oferecido novamente. Nos ajuda a ajudar, porque aquele que veio para cá para servir, serve para viver. E aquele que veio para cá e não serve, Jesus ilumina, protege, ampara cada um de nós, que possamos vencer mesmo a morte. Sabendo que, mesmo que ela não existindo, não tenhamos medo, porque não é nenhum segredo para nós quando estamos no mundo espiritual. É natural. Mas encarnados, o momento quando chegar, ajuda no nosso trabalho. E esse é um trabalho maravilhoso de estudo da doutrina do Senhor Jesus. E nós queremos servir. Nós estamos aqui, estamos vivos e reencarnados para servir contigo nesse trabalho. O evangelho deverá ser realmente o Brasil representante de todos os outros países. É ele que vai levantar a bandeira do Senhor. É ele que está erguendo novamente com o Senhor Jesus. É o Senhor de novo para o povo, como disse Chico Xavier. Que a tua paz esteja conosco e nos iluminando hoje, agora e sempre. Muita paz. Que assim seja. Para a nossa mentora irmã Angélica. Gente, mais uma vez, desculpa, né? Então, vamos lá. Nós vamos estudar hoje, vamos começar pelo livro Céu e Inferno, tá? É o número 5. É o número 5, Céu e Inferno. Não, desculpa. O Céu e Inferno é o número 7, né? Hoje, Céu e Inferno. O capítulo é o número 7. E nós vamos ler. Ele é bem pequeno. Eu vou expor aqui, se alguém quiser ler pela nossa tela, sirva-se. Se não, eu vou dividir a telinha com todo mundo para que nós possamos aproveitar, né? Não tenho esse livro. Não tem, né? Não tem problema. Não, eu não tenho. Não tenho aqui, esse livro. Pronto, eu vou deixar exposto aqui na tela para...
Pronto, sem querer aqui eu abri um programa, deixa ele terminar. Bora, meu filho, por favor, ajude. Possível. Deixa eu terminar aqui esse programa. Ok, terminou. Então, está aí, me desculpe, está aí o número 7. Dá para ver? Vocês conseguem ver? Dá para ver, mas acho que para ler vai ser um pouquinho difícil Eu Ok. posso ler, Zeus. Ok, Sandra? Sim. nessa Se eu doutrina. tivesse com o computador, não. Não aumenta muito, deixa assim. Não, assim tá bom. Assim, É. aí. Nesta doutrina, a fonte universal da inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, ser superior e distinto que anima tudo por sua vontade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, difere dela, segundo ele, em que o princípio universal de vida e de inteligência é o próprio Deus. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Numa palavra, Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é ele mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou melhor, onde cada um é chefe com poder absoluto. Pronto, essa é a leitura, né? Então, vamos destrinchar esse assunto, né? Até mesmo porque estudando, nós vamos evoluindo, não é? É assim que nós estamos indo, graças a Deus, dando passos. Então, nós vamos procurar o que significa panteísmo. Vou procurar aqui no dicionário que nós temos, e nós vamos encontrar a palavra panteísmo. É uma ideologia, tá? Filosófica, de que Deus é o todo, o universo, de que Deus e todo o universo são uma única e a mesma coisa, e que Deus não existe como um espírito separado. Veja bem, Deus não existe como um espírito separado. Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria, assim como nós estamos no corpo. Seríamos mais ou menos, Deus seria mais ou menos assim. Nós estamos aqui no corpo e nós temos a matéria, né? Então, seria mais ou menos isso, o panteísmo. O universo, o budismo, os budistas, né? Na Tailândia, é muito seguido esse raciocínio. Deus, eles não têm Deus como um ser que controla tudo. Eles têm o universo. Eles não têm esse comandante do universo. O universo é quem fala. É como se nós fôssemos essa parte que nós estudamos na semana passada da gotinha d'água do oceano, quando é tirada do oceano. Uma gota d'água, um átomo, a molécula é H2O. Em qualquer parte, a água é H2O. Então, as propriedades são as mesmas, não é? É a mesma propriedade lá, vamos dizer. E é verdade, H2O, sempre será H2O, água, mas as almas são diferentes. Então, nós não viemos desse todo universal. E nós depois voltamos para dentro do todo universal e perdemos a nossa individualidade. Então, esse princípio não tem fundamento de que Deus, nós viemos desse Deus que ele é espírito e matéria ao mesmo tempo. Imagine um planeta como esses gigantes, como nós temos, as galáxias, ser o próprio Deus, como nós temos um corpo e nós temos o fígado, os rins, essas coisas todas que nós sabemos já organicamente, e as células. E quando falamos do panteísmo, as pessoas
que acreditam no panteísmo é como se realmente nós fôssemos um Deus, porque somos do todo. Esse Deus que nós estamos dentro dele, nós somos como uma república. Nós somos como uma criatura aqui, somos deuses. Seria assim, de uma maneira mais lógica, vamos pensar assim, provavelmente vai ficar também mais claro, provavelmente, vou pedir ajuda. Nós temos 9 trilhões de células no nosso corpo. A ciência já fala sobre esse assunto. Nós temos 9 trilhões de células. E são essas células que são vidas, cada uma é uma vida. Inclusive, é notoriamente racional que seja assim, porque o vírus, ele procura a célula para se reproduzir. A bactéria não procura a célula, ela se reproduz independente da célula. Mas o vírus, ele precisa da célula. Por isso que o vírus, ele é agressivo, ele é perigoso. Ele vai lá dentro, no núcleo da célula. E ninguém pode matar todas as células do nosso corpo. Um órgão como o coração, se for atingido pelo vírus, ninguém vai destruir todas as células do coração, porque o coração não vai parar de funcionar. Então, vamos analisar essas células como nós dentro do universo de Deus, não é? E Deus seria como nós, hoje, olhando, eu que estou aqui, dentro desse corpo, eu sou um Deus com 1 trilhão de vida dentro do meu corpo. E que esse 1 trilhão de vida, quando eu dou vidas a elas, para fora do corpo, quando elas vão, por exemplo, como nós estamos no planeta, quando eles vão habitar um planeta, quando eles morrerem, eles voltam para dentro de mim de novo. E eles são minha propriedade. Eu, Deus, sou matéria e sou espírito ao mesmo tempo. Então, não faz sentido essa doutrina, não faz sentido essa ideologia filosófica que Deus e todo o universo são uma única e a mesma coisa. Não. Deus tem que estar além do universo, controlando tudo. Aí nós sentimos mais lógica nesse sentido. Por exemplo, olhando agora para nós que estamos manipulando um corpo, todos nós sabemos que, ó, eu manipulo as minhas mãos. Você consegue fazer isso com as suas. Você consegue fazer isso com seus membros, com o corpo inteiro. Você consegue se vestir e etc. Você consegue fazer. Você é quem comanda o corpo. Então, a vida que está dentro de mim, uma célula, ela não manda em mim. Eu é quem mando nela. Ela está sob a minha vontade. Essas células podem trabalhar nos meus rins a nível de dizer: "Ó, preciso ir ao banheiro e fazer xixi". E eu posso ir agora ou eu não vou agora, eu vou daqui a pouco. Então eu posso mandar. Então eu tenho um comando e eu sou o comandante do corpo. Deus tem que estar por fora do universo, controlando tudo. Então, confundir Deus e o universo como sendo uma coisa só, Deus seria espírito e matéria. E não é assim. No livro da codificação vem dizendo também, provavelmente, nós vamos chegar também nesse assunto, nós somos uma das trindade. Deus, ele é o Pai, o Criador de tudo, todo o universo. Está logo no início desse livro, aliás, desse livro, não, o livro dos Espíritos e outros. Deus, ele é o Pai criador de tudo. E ele criou o espírito e a matéria. Isso é a trindade. Na Igreja Católica, essa trindade é vista diferentemente. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Foge completamente ao raciocínio. Foge completamente ao raciocínio. Porque quando nós vemos a matéria, que nós temos contato com ela, inclusive nós nos alimentamos da matéria, que o planeta nos fornece, esses fluidos também, os gases. Então, nós temos de Deus esse presente, a matéria, para nos ajudar a evoluir. Ele criou a matéria, criou o espírito. O espírito, nós que estamos aqui agora, racionalmente falando, vocês que estão podem falar também, discorde, se quiser discordar, lógico, mas nós estamos estudando isso. Então, nós vamos ver
que Deus criou o espírito e que o espírito ele vive independente da matéria existir. E é óbvio, a doutrina espírita, por exemplo, os espíritos estão aqui independente que os planetas existam. Eles estão aqui conosco e eles estão nas casas de vocês. O anjo de guarda de vocês acompanha vocês e outros amigos, e também outros que não são amigos, mas todos somos acompanhados. Os espíritos podem explodir todos os planetas, pode explodir toda a matéria, pode até destruir a matéria Deus, mas o que ele criou chamado espírito não será destruído, de maneira alguma. Um átomo, por mais que ele seja divisível, ele não perde a vida que tem dentro dele. E nós já sabemos, a ciência já avançou para esse ponto. Nós somos indestrutíveis. Nós somos filhos de Deus. Não que a matéria não é, a matéria é também. A matéria quem criou foi Deus. Então a trindade é essa. Deus, a matéria. Na verdade seria assim: Deus, o espírito e a matéria. Para Deus, toda a criação dele é importante. Mas nós que somos seres pensantes, ele tem um maior interesse sobre nós, porque a matéria ainda está evoluindo. Os animais não vão ficar animais para sempre. Então, no panteísmo, é como se Deus não controlasse nada. Ele fosse ele e uma só coisa no universo, misturado. Não é. Deus, matéria, ou Deus, espírito e matéria. Ah, e vice-versa, né? Então, ele criou a nós a sua semelhança, mas ele não criou, com certeza, a nós espíritos assim. Nós viemos dos mesmos reinos que passaram e estão passando os animais. Nós já fomos dinossauros, ave, nós já fomos. Nós já fomos bactérias, vírus, nós já fomos. Isso vai muito longe. A doutrina vai muito longe ainda. E nós vamos avançar mais ainda. Então, no panteísmo não existe Deus, essa doutrina é o que difere, porque Deus não seria um comandante, como nós somos o comandante do corpo. E Deus, ele é único, o dono do universo. Nós estamos evoluindo. Jesus já entende isso aí perfeitamente. Ele sabe como se funciona. E é por isso que ele nos deu essa doutrina para explicar os detalhes que ele não podia explicar na época dele, que ele não tinha tempo para fazer isso. E até mesmo naquela época nós não entenderíamos. Vocês acham que conseguiríamos entender isso? Jesus, com toda aquela ciência, né, de curar, de fazer o que ele fez com a matéria, né, de produzir, de devolver parte da matéria a alguém, como ele fez, ninguém até hoje fez. Então, se ele fosse falar desse assunto, aí é que ninguém ia entender mesmo. Ele saberia que nós estamos aqui atados, essa é a realidade. Nós é aquela parte que tem assim: "Atai os pés deles e jogue no fogo do inferno", já ouviram essa frase, né? Então, atai os pés dele seria reencarná-lo para ele crescer, para ele produzir, para ele vencer-se, para ele evoluir. Deus criou a nós e nós estamos nesse ponto. No panteísmo, Deus perderia o controle. Ele passaria a ser Deus e matéria, e não é. Deus controla tudo, tem seus filhos perfeitos, como Jesus, que deu a ele o cargo de melhorar o planeta, que era ainda uniforme, que Jesus não só tem o planeta Terra, tem mais outros, e por exemplo, o planeta Quiron, onde muitos irão para lá que estão já fadados por não quererem progredir, muitos já estão indo, e daqui para 2057 a Terra tornar-se-á de regeneração, então esses espíritos irão para Quiron, eles serão chupados, serão levados, assim como os que vieram para criar essas artes maravilhosas que nós temos aqui, milenares, como as pirâmides e outras artes aí, outras coisas maravilhosas, eles não estão mais aqui, então pararam de criar, porque eles já voltaram para casa.
os planetas onde eles não concordavam ficar. E os que aqui estão não concordando também vão para lá, para esse planeta que irão aonde eles vão produzir, eles vão crescer, eles vão ter que inventar o fogo, vão ter que descobrir isso tudinho para o povo lá. Assim será, porque aquele que não entrar nessa doutrina, com o Cristo, porque o Cristo só traz amor para todos nós, Jesus não traz sofrimento para ninguém. Jesus não sacrifica ninguém porque ele quer, não. Jesus é um trabalhador de Deus, é um espírito perfeito. Então ele nos dá essa possibilidade de compreender essa doutrina e raciocinarmos melhor. Então, o panteísmo não funciona. Não funciona porque nós temos uma alma, nós somos uma alma. Aqui encarnado nós somos. Todo mundo sabe. O corpo que você possui, que comanda é você. Alguém quer Deus. falar sobre? Oi? Sim, com relação ao todo de Deus, eu entendo que ele é um todo e nós somos como se fôssemos uma partícula de Deus. Fazemos parte do todo, né? Certo. Mas, com certeza, não tem como a gente admitir algo como o panteísmo, não tem como. Não E tem com como. a questão de irmos para regredirmos, ou seja, aqueles que não evoluíram regredir para um planeta outro, né, como O Quiron, Quirón. Eu tenho dificuldade de entender uma coisa. Diz que o espírito, a matéria fica e o espírito evolui. E aquilo que ele atingiu, segundo lemos em outras ocasiões, ele não regride. Não. Ao ser mandado para um planeta desse, onde ele vai ter que começar tudo do zero e começar, esse espírito vai então voltar à sua forma primitiva? Não, pelo contrário, Edson. Pelo contrário, nós temos aqui obras, Edson, você há de concordar, as pirâmides. Nós Sim, temos outros formatos de pirâmides, né, nas montanhas. Nós muitos. temos artes aqui lindíssimas que até hoje desafiam a ciência. Isso. E esses que fizeram, que vieram com essa ciência, esse cabedal de informações, vieram de onde? Eles só podem ter vindo de um sistema muito melhor do que o nosso, Com solar. certeza, com certeza. Eles vieram de Capela, de Cocheiro, e lá é porque tem muito assunto aí para nós estudarmos ainda. E nós Sim. vamos devagarzinho aprendendo, nós vamos comendo essa papa Uhum. devagarzinho pela beirada, encarnando, desencarnando, vamos aprendendo, vamos estudando. Então, o Sim. espírito, quando ele não concorda com o trabalho com amor, ele tem que ir pela dor, Edson. Ele tem que ir pela dor. É por isso que a matéria dói, machuca. Se É, você não quer aprender com Jesus, carregar a sua cruz, você vai matar pessoas. Você vai fazer o que você achar melhor, segundo a sua forma de entender, que você tem que tirar proveito de tudo, porque esse tal de Jesus não cabe na minha vida, e nem a encarnação cabe na minha vida, muito menos Deus. Então chegará um momento que as salas vão avançando, no caso o planeta vai avançando, e a própria matéria, que é de lado que vem um fluido nosso, para nós encarnarmos, já esse recalcado ou esse revoltado contra Deus e contra tudo, que tem muitos, aí eles não estão preparados para essa vibração. Se eles forem para a sala de pessoas que estão necessitadas de assistência médica, eles perturbam. Então, o planeta evolui, eles têm que acompanhar o planeta. É isso que temos que fazer. Nós só vamos ser expulsos daqui da Terra, ou exatamente, expulso no bom sentido, né? Não é que podemos não voltar mais. Sim, voltaremos, mas nós temos que ir para aquela sala que nós pertencemos dentro das nossas vibrações. Nós vamos com toda a nossa tecnologia, Edson, como vieram os egípcios. sim, Olha, o povo egípcio era o único povo que tinha a ciência completa de que Deus existe. sim. Eles tinham. Com certeza, e isso já foi estudado e reestudado e continua sendo estudado com comprovações
dessa questão, assim, veja bem, é mais de 50 anos, Eric von Däniken já escreveu Eram os Deuses Astronautas, que tem fotos, etc., há mais de 50 anos atrás, que já realmente falava exatamente isso que você disse, não só das pirâmides, mas como das outras obras imensas que não são explicáveis aqui para o homem da época, né? Muitas vezes nem para os de hoje, né? E isso realmente é difícil, só que eu entendo assim, em 2057 nós passamos a ser um planeta de regeneração e não mais de expiação. Exatamente. Então, e ali, esses espíritos que serão, teoricamente, expulsos desse planeta, porque eles não têm merecimento para ficar no planeta de regeneração e ainda não estão preparados para isso. Esses espíritos serão a grande maioria, não é entender? Uma minoria vai ficar aqui, porque, me diga hoje, desses 8 bilhões de seres que nós temos aí andando, quantos, Pois bem, por merecimento, teriam que passar para um planeta de regeneração? e é verdade, Edson. Imagine quantos não irão para lá. Você sabe que essas Pô, pandemias que acontecem, desculpa, alguém quer sim, falar mais? Posso? Essa pandemia que acontece, por exemplo, que acontece, está conosco aí, que inclusive o Arlindo comentava no início, está de novo voltando aqui na Europa, no quinta-feira, dia 28, o aniversário da Patrícia, foram 65 mil na Alemanha contaminados. 18. 28 é você. 18 foi o que eu disse, 18. 18 de novembro, Patrícia fez, não é? Parabéns, Patrícia. E todos os aniversariantes, né? Então, o que acontece? Na Alemanha foram 65 mil contaminados. Eu vi no próprio jornal brasileiro, tá? Que todo dia eu dou uma assistidazinha. Isso é de praxe. E o que acontece? Nós temos essa pandemia, é um saculejo, um balança na pessoa. Veja como é que as pessoas hoje estão mais sensíveis, sabe? Aí, o medo da morte, o que realmente tem que haver uma lógica que a vida continua após a morte. Está todo mundo falando, ele vai, que Deus o tenha no bom lugar. Nunca se falou tanto em Deus como nós estamos falando nesse século agora. Nunca se falou tanto em Deus, nunca. Ninguém respeitou tanto Deus quanto agora. Isso foi há 1 ano e pouco que balançou esses espíritos todinho aqui nós encarnados, inclusive os desencarnados. Esses que foram, é uma chance para eles acordarem. E aí, vocês acham que dá para entrar de novo aí na encarnação na Terra e evoluir, dar salto? Se vocês derem, tem chances ainda. Mas se vocês não derem, vão explicar. Olha, é tão normal isso, sabe? Para os espíritos superiores, que eles vão levar os espíritos para assistir os lugares onde eles vão, para tentar burilá-los. Então, aqui nós sabemos que tem pessoas que não acreditam em Deus. Aqui tem pessoas, lógico que no Brasil essa confusão todinha tá, porque o único país que suporta essa pressão é o país evangélico, como é o nosso Brasil. As pessoas roubando umas às outras por bobagens mesmo, não é? Agora com esse Pix ficou muito mais fácil. Mas Deus sabe que está controlando ali tudinho, ele tem o controle de tudo, Deus não perde controle de nada. As almas que estão tendo essa chance e continuam nessa bagunça, eles não podem continuar aqui. A formação de qualquer universitário, ele não vai regredir jamais indo para o primário. Mas se ele só aprendeu o que é de formação universitária, só da parte intelectual, ele precisa aprender do lado moral. Esse aí também é um ignorante. Ele não entendeu Deus ainda. Ele pode acreditar no panteísmo. Ele pode acreditar no Deus que não existe. Ele pode acreditar que a morte não existe. Coitado, ele já está morto. Ele pode não acreditar em Jesus. Ele já está condenado por não acreditar em Jesus. Veja como é profundo isso. É o próprio Cristo. É como disse Jesus: deixai os mortos enterrar seus mortos. Porque eles já estão mortos aqui na Terra. Então eles não querem nada com nada. Não evolui. O planeta evolui e chega um grau que o planeta não tem condições de dar a ele esse fluido, porque ele não sabe usar esse fluido. E a espiritualidade vai dizer assim: ó, vem cá.
A sala que tu vai estudar, agora vai ser aquela ali, ó. Foi essa que tu trabalhou. Como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então vocês precisam ir para lá, estudar e ajudar o povo. Assim fez o povo egípcio e outros, indianos e etc. É lá que está a presença de Deus controlando o universo. Não Deus sendo o universo. Não Deus sendo a matéria. Não. Deus criou, ele é único. Jesus o compreende perfeitamente ele. Nós estamos estudando, sabe? Ainda nós estamos assim, sabe, limpando os olhos para ver Deus melhor. Nós estamos porque ainda nós estamos agarrados às coisas que são passageiras. Como disse Maria de Nazaré, tudo passa. Isso vai passar. Nós vamos evoluir. Como nós estamos gostando da tecnologia, a tecnologia hoje nos apresenta o universo. Olha para vocês, o universo. Olha para vocês, tal Via Láctea. Olha para você de vocês, não é? Olha aquele sistema ali com 3 sóis. Brincadeira. Com 4 luas. Poxa, nós só temos uma. Aí no nosso próprio sistema solar tem um planeta, Júpiter, que é o planeta dos espíritos perfeitos. É brincadeira, meu Deus do céu. Porque a confusão lá dentro desse planeta, a ciência diz, não tem como habitar. Mas assim, os espíritos dizem, lá estão espíritos perfeitos. Eles podem, eles sabem o que estão fazendo. Como Jesus, que conhece, são unidos. Não há regressão àqueles que não querem estudar, e que repete de ano, repete de ano, repete de ano, repete de ano, e pior, que ainda tem daqueles que repetem, ainda quebra as cadeiras, né, as carteiras, xinga os professores, como é xinga Jesus, que é isso, Jesus? Eles quebram os quadros, eles pincham as paredes, ou seja, eles dilaceram as pessoas, não é? Quebra o telhado, reclamam de Deus e não querem nada com nada. E Jesus lá com a maior paciência, com Deus lá dizendo, faça isso, meu filho. Dirigindo-nos, porque é a espiritualidade que nos guia. E nós estamos hoje estudando essa doutrina, sabendo, Edson, cara, graças a Deus, vocês também, sabendo que nós não vamos morrer. Nós vamos deixar a matéria. Veja como é diferente. Então, quando tu desencarnar, chegar a minha hora, se eu fosse agora, eu já ia dizendo a vocês tchau. Pois então, por isso é Mas é assim, que as pessoas que não têm conhecimento, Zé, né? e isso é a grande maioria, e eles se aproximam, no caso da pandemia, e lembram que existe um Deus ou invocam um Deus na vã esperança de poder, digamos assim, se salvar, né, que é mais ou menos a A doutrina que matéria. todo mundo imagina, a matéria. É, E só que é o seguinte, quem está preparado, moral e espiritualmente, não teme o mínimo o desencarne. Muito pelo exato. contrário, porque o desencarne, para uma pessoa preparada, é realmente Uma um, libertação. uma libertação. Então, seria um prêmio e não um castigo. Né? E a grande maioria das pessoas pede a Deus o que não levem por conta de que parece que isso é um castigo. Entende? Exatamente, meu Deus do céu, Então, você me emociona, é verdade, exatamente isso. mas é, Continua. parece que isso é um castigo, não é castigo. Se você está preparado, qual o motivo de você ter medo do que tu está preparado? Conta para mim. Já imaginou, Edson? Nenhum, nenhum. Entende? Agora, claro, quem tem medo, com certeza, bom, e agora? Me pegaram aqui de mau jeito. Eu não vou passar nessa prova, não. Não quero nem fazer a prova. E essa Entendeu? é a grande verdade. E assim, outra coisa que eu também não concordo com o panteísmo, que Deus teria alguma matéria. A matéria, por si só, ela é finita. E Deus é infinito. Não tem como. Exatamente. Não É. existe isso. Como E, você imaginou Deus desencarnando? Não, né? por favor, perdi o controle do universo, Edson. Com Boa, boa, certeza. boa interpretação sua aí, exatamente. Não faz sentido. E essa Não. trindade, ela existe mesmo, ela é assim mesmo. Sim, É nós que ele criou e a matéria. sim. Vê que coisa boa. Já imaginou, Edson, como é tão gostoso? Nós sobrevivemos a 200 trilhões de bomba atômica, ela não nos destrói. Não, não tem.
uma bala, uma metralhadora na cabeça de alguém, ou na minha, eu saio do corpo imediatamente. E eu sou livre. E inteiro. Exatamente essa. Inteiro. 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 Sem Bravo. faltar nada. E olha agora isso, você hoje está pior do que Zico. Sem faltar nada, eu continuo intacto. Sim, Porque bala nenhuma me fere, sim, mas dói na matéria, não é? certeza. Mas é aquela coisa, se for uma tralhalada de bala na minha cabeça, não dá tempo nem eu sentir dor, eu já estou fora. Já Eu sou foi. jogado fora do corpo. Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, imediatamente. É como um acidente de carro. Não estamos incitando ninguém faça isso com ninguém. Deixa isso naturalmente acontecer, porque nós não sabemos no nosso livrinho o que Sim, nos aguarda como desencarne. Mas, exatamente. se for assim, aguarda, porque o povo aqui está com medo da morte e quer continuar morto, Sim, né? não é? Com certeza. Está com medo da morte, ele quer continuar morto. Porque ó, nós estamos aqui vendo o universo com medo de morrer. Nós já estamos mortos, como quem aquele não acredita em Jesus já está morto. Ele vai chegar no mundo espiritual e vai ter uma decepção, mais uma vez, grande. E agora com mais volume, porque, meu filho, você não viu a galáxia, você não viu. Ah, eu vi, mas eu não tinha tempo para isso. E nem me interessava. Meu, aí Jesus, com a maior paciência, e os esguia, os anjos de guarda dele. Se ele já for o momento de ir para esse planeta Quiron, ou outro planeta, ele vai. Mas ele não regride. Ele leva tudo que ele já aprendeu e vai ajudar. Ah, vai ser um castigo para ele, porque lá tem muita coisa para construir. Pergunta se o povo egípcio gostou de vir aqui para a Terra, Jesus precisou fazer um acordo com eles. Sim, E Chico Xavier foi 2 vezes faraó, pessoal. não é? 2 vezes, tá? Então, esse é o assunto de hoje, não é? Então vamos, quer dizer, esse foi o primeiro assunto. Vamos para o segundo, que está no Livro dos Médiuns, é o número 5. Eu vou colocar aqui, se alguém quiser ler o Edson, eu já boto para vocês, tá? Hã? Livro dos Esse aí? médios. Eu vou botar aqui na tela, se quiser ler, você pode ler, que a gente divide aqui, né? Eu vou colocar aqui já. Qual é o Agora capítulo? nós vamos para o Livro dos Médiuns. Está, Edson, no capítulo 1 ainda, No mas o capítulo item 1. 5, né? O item 5. Capítulo número 5. Capítulo 1, número Número 5. 5. É o número 5. Vou expor agora, olha ele aí, vai chegar agora para vocês. Achei. Chegou. A gente tem o Livro dos Médiuns, eu tenho, o Edson também tem, eu acho. Quer ler? Isso nós temos. É para ler tudo? É Sim, só o número cinco. 5. É só o Não, 5. então. 5 ou 6. Só o 5, tá. Só o 5, Posso ler? por favor. Tá. 5. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem, senão um espírito aprisionado num corpo, porque não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado. Desde que admites a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos, pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós. Deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que dispunha. Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo. Não era quem lhe dirigia os movimentos. Por que razão? Depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento do mesmo modo que um
mundo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido. Veja só, a lição está dizendo: como não haver comunicabilidade com aqueles que chamamos que morreram? Eu não chamo de morte, não, eu chamo de desencarne mesmo. Embora desencarnar é tirar a carne, né? É assim, é sair dela, sabe? Feito tirar uma roupa. Porque nós não somos desencarnados arrancando a carne devagarzinho do braço da gente. Não. Nós somos desligados, nós temos pontos de ligação ao corpo, o perispírito, e será desfeitos e nos livramos do corpo, e o corpo vai voltar à terra, que é lá que ele pertence. As vidas que estavam no corpo vão ter a sua continuidade no novo corpo, que estará para surgir. Então, como é que não pode quem desencarnou falar? Será que não é possível uma pessoa que eu tenho muito carinho, de repente, como Bezerra de Menezes, irmã Angélica, uma freira, como é que não pode? Ela já esteve aqui na Terra e está conosco nos ajudando. Será que esses afetos se acabam? O amor que você tem pelo seu pai, Edson, de seu pai para com você, de repente trazer uma mensagem, como o Chico Xavier fez muitas serem escritas através dele, como ele disse que ele era o lápis, os espíritos usavam ele e escreviam. E eram aos milhares de psicografia todos os dias. Como é que Chico sabia isso que acontecia com as pessoas? Não tem condições nenhuma. Então, como é que não pode ser uma pessoa que perdeu o corpo, ela agora perde a chance de falar comigo. Ela pode falar comigo. Não pode não, Sandra? Armindo? Pode ou não pode? Nós vamos perceber que pode, que o que Deus fez está justo, que um padre, como hoje nós vemos, tem padres espíritas, estudando a doutrina espírita, vendendo na igreja livro dos espíritos, toda a codificação e outros livros. Se vocês quiserem, eu dou para vocês os links. Eu os tenho. Porque eu sempre estou na internet catucando algumas coisas e tem hora que eu digo, poxa, mas parece não ter muita novidade, eu queria algo mais interessante, de repente os espíritos me mostram. Aí quando eu caí num vídeo, um padre falando, aí quando eu li esse padre, tá meio estranho, mas não era o padre, era o Frei, esqueci agora o nome dele, Frei, esqueci agora o nome desse espírito. Ele estava incorporado no padre, dando a entrevista ao rapaz. E ele fala de detalhes da própria igreja, que é lindo, sabe? E é isso mesmo. Porque a doutrina espírita não é dos espíritas. Hum. A doutrina espírita é dos espíritos. Eles se comunicam conosco. Desencarnados, nós vamos nos comunicarmos. Assim como nós fazemos quando nós vamos, eu nunca fui, né? Vou falar assim, sinceramente, eu nunca fui a um presídio visitar alguém na prisão. Chico foi, Chico Xavier. Jesus fez isso e ajudou muito, lógico. E ele chama isso Padre Pio e etc. Então, eu não posso ir na prisão visitar alguém que está no corpo preso? Posso visitá-lo, posso. E desencarnado, eu posso falar com aquele médium que está aqui encarnado e passar uma mensagem. Muitas vezes eu mesmo sinto os espíritos que vêm e tem uns até que eu identifico quem é. Nem falo deles, porque eu não quero. É só se eles quiserem falar. Se eles quiserem falar, fale à vontade e diga quem é. Eu não estou aqui para mandar neles. Eu estou aqui para falar com que Jesus, certo? Então, esses espíritos falam. E, então, nossos afetos, essas criaturas, elas também se comunicam. Isso é nessa questão do livro dos médios. E que o próprio livro dos médios é o contato com os espíritos. Por isso que aí, esse livro dos médios é o livro cabeceira para o corpo mediúnico, que vão receber os espíritos. E lá o médium que o recebe, muitas vezes as pessoas que vê-lo, que conhecem o médium, ficam espantadas, porque o médium é um médium que tem vergonha até de se expressar. E tem hora que ele fala
que é incrível como ele ficou tão diferente e tão assim, envolvente, mas depois que acaba o toque mediúnico, o médium volta ao normal dele. Mas aquele que falou não foi o médium, ele foi o intermediário. Então faz sentido. Faz sentido que quem desencarna, ou aquele que acredita na morte, aquele que morreu está vivo, então ele pode continuar falando, ele continua. Aqui tem alguém falando, Calmon, né, Oliveira, tá ouvindo? Tá vendo, Sandra? Aqui Não, alime não aqui estou a vendo que eu não estou no Face, deixa eu ver. aqui me alimentando da palavra de Jesus, um abraço, amigo Valtes Paz. Tudo bem? Obrigado, Calmon, um grande abraço. Deu para ler aqui. Então, Calmon, o mais gostoso, Calmon, nós fomos lá jovens, jogando bola e etcétera, nós estudávamos também, isso é maravilhoso, né. Hoje nós estamos mais velhos. Nós estamos cantando parabéns por um ano que venceu-se, né. Parabéns. E a gente diz que Deus dê mais muitos anos de vida. Olha, se eu pudesse, eu não queria chegar lá na velhice. Eu tenho uma confusão com Deus com relação a isso aí, isso é de mim. Eu peço a Deus que ele me perdoe e me ajude a enfrentar isso, mas algo me aguarda lá na velhice. Mas é isso que está acontecendo, nós estamos envelhecendo e vai chegar o dia que nós vamos partir, e nós vamos ver mais uma vez que estamos vivos. Só que agora dá para enxergar melhor. Dá para enxergar nitidamente que nós não morremos. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Uma tartaruga do mar ter 1000 anos, pode ir até mais do que isso, e eu não chego nem a 100zinho, que de certa forma eu queria chegar a 100zinho, mas se eu tivesse bem jovenzinho, aí beleza, poderia até 1 bilhão de anos, mas todo quebrando, aqui a matéria não aguenta, né. Mas a tartaruga vai longe, tem árvore com 3.000 anos, poxa. Mas se a gente encarar que estamos aqui num planeta de provas e expiações e que a encarnação é a única forma da gente acelerar o nosso desenvolvimento moral e a dor, infelizmente, que nós passamos aqui, ela nos é muito válida nessa evolução espiritual, a gente entende, eu entendo, que quanto mais velho a gente ficar, mais chance a gente tem de É, evoluir. Quanto mais dificuldade a gente tiver e não se revoltar e aceitar é, isso bem obrigado. e tranquilo, nós temos que ter isso como um brinde e uma chance de a gente melhorar. E É. com certeza, para a matéria isso não é bom, com certeza. Pronto, é essa Não parte, precisa nem, você não precisa nem ter é. muito o que pensar, assim, nem que sentir, é só olhar no espelho. E você vai ver como é que é essa Vixe evolução. Maria, né. Para o espírito, ele é maravilhosa, para a matéria, ele é desastrosa. O Edson, você hoje está muito inspirado, obrigado mesmo, muito obrigado. É exatamente isso, Edson. Mas é isso. Então, esse seu pai que foi, você vai encontrar no mundo espiritual, você já pode ter sido pai dele, Sim. no grupo. Nós estamos aqui dessa forma. Maria de Nazaré, a gente tem ela como representante das mulheres, como mãe, porque a igreja terminou levando isso. Jesus não falava que ela era mãe. Jesus disse assim: Maria, eis aí teu filho, para João Evangelista. E João, eis aí tua mãe. Jesus dizendo para ele: eu não sou teu filho, eu sou filho de Deus. Mas não que Jesus a rejeitou, não é isso, não. É que ele está vendo que o que é mais importante é a vida espiritual. E Maria sabe disso perfeitamente hoje. Maria aguentou um tranco muito forte, Maria aguentou ver Jesus ali ser humilhado, ser realmente arrebentado pelos romanos, pelos os fariseus, os saduceus, que nem sabemos se nós não fomos uns desses ali lá dentro. E hoje nós estamos ao lado de Jesus. Graças a Deus que eu estou ao lado dele, se eu fui um desses. Porque vai me torturar vendo no mundo espiritual desencarnado que eu fui um inimigo de Jesus. Meu Deus do céu, eu vou morrer de vergonha. Aí Jesus diz: então reencarne, Valtécio, que é para você aprender e tirar essa culpa sua, ajudando os outros, como eu ajudei.
Aí eu vou lá, estou aqui, não é? Indo devagarzinho e lutando para ajudar todo mundo. Que isso vai acontecer com todos nós. E que Jesus não morreu, ele disse: "Ressuscitarei". Ele falou isso. E nós não morremos, ressuscitamos, porque nós viemos de lá para cá e voltaremos saindo daqui para lá. O mundo, o umbral, ele é na pontinha do nariz aqui, ó, desencarnou, já está nele. Para a gente ir para um plano mais evoluído, tem que passar pelo umbral. Se eu vou ficar no umbral, vai depender dos meus atos. Se eu vou para as sombras, vai depender dos meus atos, das minhas obras. Se eu for para o abismo, para as trevas, vai depender das minhas obras. E Jesus está claro, a cada um segundo suas obras. A doutrina é totalmente do bem, nos ajudando a compreender que nós não morremos, nós continuaremos vivos. Então vamos andar. Vamos em frente, que é o que nos garante a vida, é a educação moral, é andar com prudência, andar com esse Deus, que ele não mata. Graças a Deus, só ele tem o poder de criar. O homem não tem. O homem não tem. Nós não temos isso. Só ele tem o poder de criar, mas Jesus teve o poder de curar com tanta ciência. E ele disse que nós vamos aprender isso. E só Tem que, pode ser. tem que aprender, né? Porque mesmo a gente como espírita, eu apenas um estudante, mas você mesmo como espírita, a gente vê o quanto é difícil a gente lutar com os nossos próprios defeitos. Não sei se eu digo erros ou defeitos, porque mesmo a gente sabendo o caminho, a gente sabendo o que é certo e o que é errado, ainda temos rancor, ainda temos mágoas, que às vezes ela vem e passa logo, mas existe o momento da ira, né? Existe o momento da ira que, mesmo que hoje ela sendo por algumas horas, não sendo por um dia, dois, três, como eu já havia dito a vocês antes, que eu era uma pessoa rancorosa, graças a Deus mesmo, hoje eu não sou mais, mas esses pequenos momentos de ira balança nosso organismo, balança, balança a nossa saúde, balança a nossa família, o nosso dia a dia. E se você não tem um conhecimento disso, que isso pode acontecer com um espírita ou um não espírita, se você não tem esse conhecimento, isso até desanima você. Isso dá um desânimo, porque eu digo isso porque isso já aconteceu no passado comigo. E hoje eu entendo que todos nós somos seres humanos, não somos o Cristo, nem Deus, e eu entendo hoje que somos seres humanos que a gente ainda erra. A gente está aqui para lutar, a gente já estuda e a gente já sabe o que é errado e o que é certo, mas a gente ainda erra, né? E eu espero mesmo em Deus que a gente possa cada dia errar menos, cada dia ter menos mágoa, cada dia esquecer mais o que foi feito a gente ou o que a gente deseja. Meu Deus, tem que pedir a Deus todos os dias que tire a vontade da gente ser uma pessoa má ou querer descontar alguma coisa em alguém, ou tá entendendo? Porque isso é muito difícil. Sabe? Quando isso acontece, quando a gente vê ou quando a gente sente, isso nos abala muito, fisicamente. Mas graças a Deus que com o estudo, isso abala, mas a gente tem. Patrícia, só uma lembrança. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, até nisso, Deus ele pensou. Pense comigo, se não houvesse a oportunidade da gente errar ou da gente escolher, como nós iríamos exercer o livre-arbítrio que ele nos coloca? Então, eu tenho que estar numa encruzilhada e saber se eu quero esquerda ou direita, eu tenho que estar numa encruzilhada e saber se eu quero fazer o bem ou o mal. E isso é a oportunidade que ele nos dá de nós escolhermos. Se não houvessem erros, não teríamos oportunidade de escolher. Se fosse tudo certinho, tudo bonitinho, como é que a gente escolhe? Como é que evolui? Evolui. Por isso que ele nos coloca ali, olha, eu vou te largar mais uma para ver como é que você se comporta. E a cada dificuldade dessas eu encaro como uma oportunidade, que pode ser
aproveitada ou não, né? E isso faz parte da nossa evolução, porque nós estamos muito, muito longe de ser perfeitos. Então, quantas vezes nós vamos ter que errar para aprender a Mas fazer uma vez certo? tudo, hoje, na minha opinião, assim, de algumas coisas que eu venho vendo, tudo tem um limite. Eu digo isso, inclusive, para mim. Eu acho que tudo tem um limite também. Não adianta só a gente saber o caminho, certo e errado. Não adianta só a gente estudar a doutrina se a gente não se rasgar, se esforçar para o Espírito estar mandando tu entrar no fogo e tu dizer, eu não entro não, porque quem manda em mim sou eu. E é Entendeu? isso mesmo, a doutrina espírita quer mostrar isso pra gente. Então, É, se a gente sabe de tudo isso, tem certos erros que a gente comete também, entre aspas, achando assim, mas eu sei que está errado, amanhã ou depois eu vou melhorar isso. não aprendeu ainda. A gente não pode deixar isso como é que eu posso dizer? A gente não pode deixar isso acontecer sempre, virar uma mania. A gente tem que se esforçar de alguma maneira para o que a gente fez hoje e não fazer amanhã. Porque se a gente acha que a gente tem que mudar, que isso está errado, mas a gente faz essa semana, faz a semana que vem, e aí? Que evolução é essa? Temos que, É, temos, que- temos que vigiar, temos que nos esforçar mais do que estávamos nos esforçando. Mas então, na doutrina espírita, nós temos isso claramente. Enquanto que em determinadas religiões, até a católica, você vê que existe uma católica, por exemplo, tem a confissão. Se você for se confessar e se arrepender dos seus pecados, teoricamente você zerou o taxímetro. Não é bem assim, né? lá, que conversa, Não hein? é bem assim. É muito fácil Que eu conversa é essa? praticar o mal a semana toda e chegar no domingo e dizer, olha, me Já arrependi. imaginasse, Tá. Aí segunda-feira eu começo de novo. Aí não, né? Não pode ser assim. Essa não faz conta não fecha. sentido. Não faz sentido. Conta não Então, fecha. já na doutrina espírita, a gente tem essa consciência que a Patrícia acabou de dizer. Você sabe o que está errado ou certo, e com certeza você sabe que não adianta você fazer um mal pensando assim, bom, amanhã depois eu me arrependo e volto atrás e tá. Vou lá rezar, Não é vou assim, zerar. não é assim. Ora, A conta está feita. se Cristo é nosso irmão, Deus é nosso Pai. Se Sim. todos nós somos irmãos, a gente tem que entender que existem pessoas muito falhas na vida, mas que são essas que precisam mais de Deus do que as que eu acredito, que é a minha opinião, eu não sou nada, Mas mas a eu gente digo estamos assim, aqui para ajudar uns aos outros, é isso mesmo. O é, trabalho. Tá então certo? é difícil, porque lidar com o problema é muito difícil, principalmente família, quando a gente tem um problema familiar, tudo, eu sei que isso é muito difícil, mas se a gente for Então, lá atrás, no Evangelho, e olhar para o lado, onde todos nós somos irmãos, então, isso tem que arrumar uma maneira de ficar fácil. E a você não conta, entende que a tua evolução está exatamente aí. Que bom que tu mesmo dá testemunho frequentemente de que a Patrícia de hoje não é a Patrícia de ontem, de que exato. ela teve uma evolução. Então, cada chance que tu teve dessa aí, tu aproveitou. Então, como é bom, você Pronto, já sentiu isso, quando exatamente. você está com uma pessoa da família, ou um colega de trabalho, ou alguém que te fez mal, e que tu consegue enxergar que tu realmente perdoa aquela pessoa, que aquilo não te faz mais nada, e que aquilo e que tu houve uma evolução tamanha tua, que aquilo é como se não tivesse acontecido. E Não, você entende a necessidade dele, entendeu? é, Então, é bom a gente ver essa evolução e sentir que a gente conseguiu fazer esse tipo de coisa. é um exemplo só pequeno que eu vou dar. Essa semana eu escutei algo de uma das minhas irmãs que eu fiquei do outro lado no telefone, não foi algo de terror, nada não. Conversa normal. E aí ela falou e eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse assim, mas tu sabe que não é assim, porque na lei de Deus, não, mas não sei o quê. Eu disse, meu Deus, ela falando e eu dizendo assim, meu Deus do céu, vai chegar a hora dela, porque ela já sabe o que eu falei, ela lê, ela vê sobre o Espiritismo, ela vai ver, do jeito que eu vi, ela vai ver. Então ainda tem que ter essa paciência. Mas é o que Nem- Jesus vem nos ensinando, exatamente isso. É por isso que Jesus diz: "Olha, meu filho, a cada um segundo suas obras". Então,
Os discípulos deles entendiam bem porque foram preparados no mundo espiritual, isso é a lógica que prova mesmo isso. Jesus escreveu nas pedras, que foi os 10 mandamentos, escreveu para Moisés, foi Jesus que escreveu. Jesus foi o primeiro que escreveu o primeiro livro no mundo, chama-se Jesus, não teve outro. Ele escreveu nas pedras. Olha a caneta dele como é que foi. Até hoje ninguém escreve. A gente tem que, né, um artista que faça isso. A gente corre o risco de quebrar a pedra, mas não, Jesus escreveu mesmo, como quem escreve no papel. Então ele vai dizer depois que nas leis o que nós devemos fazer. O primeiro e o segundo mandamento são os dois top. São eles que dizem assim, ó, esse aqui te assegura a tua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Faz isso que tu, ó, te garante. E Jesus vai dizer, terás conforme tua obra. Aí é por isso que o Espiritismo fala o abismo, não é? Que existe, que é duas etapas abaixo da Terra. Nós estamos aqui no planeta de prova e expiação. Abaixo do planeta de prova e expiação está as sombras e depois vem o abismo. E lá, imagine esses que estão roubando o nosso país e outros países estão roubando aqueles países. Estão fazendo as pessoas passarem fome sem necessidade, só para o seu ego. Só para que. Então, olha, é abismo, meu filho. É, Cuidado, que é a verdade. pancada é grande, isso vai doer. Tem as sombras, então Deus está no controle de tudo. Deus é o Espírito que cria tudo e ele tem controle. Então, a matéria é a criação dele também. Então, não confundamos com o panteísmo. A essa ideologia filosófica não cabe na nossa vida. Até mesmo como essa disse, Deus morreria e teria que desencarnar, não tem sentido. Então, é esse assunto, e do que foi acrescentado a mais, é para avivar a nossa fé, que a nossa Verdade. transformação moral é o nosso objetivo. Então, só vai para o inferno, entre aspas, quem vive no inferno. Quem aceita ser um infernal na vida do outro. Quem aceita ir para a briga. Jesus não brigou com ninguém. É. Jesus não atirou uma pedra em ninguém. Jesus não amaldiçoou ninguém, porque se Jesus amaldiçoasse, como ele fez com uma árvore, a figueira, que ficou seca, Ave Maria, Olha, pense, e a gente tem condições também de não amaldiçoar, porque, exatamente, porque todos até nós um estamos. pensamento no momento de raiva, essa não sei o quê, esse não sei, aquilo ali a gente está amaldiçoando. Às vezes a pessoa ela é fraca e chega essa energia até a ela, ela já anda com. Então, isso aí é tão fácil a gente não fazer mais, é tão fácil, mas tu vê como ao mesmo tempo é difícil, né? Porque a Pois, gente é ainda faz. praticando. É. Olha, eu vou dizer, eu não fico lisonjeada com os depoimentos que eu dou, porque eu olho para trás e eu me envergonho de tudo que eu pude mudar até hoje, Bora tá? mudar. Vale a pena, né? Mas eu também, para o outro lado, depois do Espiritismo, eu olho para trás assim, eu mesmo, eu e Deus e os meus defeitos, e eu olho para trás e eu digo assim, meu Deus, quantas escadas eu já subi, porque eu vivia parada em um degrau só. Quantos degraus eu já subi? Pois bem, gente, vamos continuar agora a terceira parte do nosso estudo, isso é rápido também, mas são duas questões, né, que a gente faz todo sábado, um pouquinho mais de paciência, tá? Até mesmo nós, se nós tivermos tanta pressa, um dia vamos desencarnar, voltamos para o mundo espiritual e depois teremos que voltar provavelmente para a Terra, se merecermos, então vamos a essas duas questões. Do Livro dos Espíritos agora, tá? Livro dos Espíritos, a questão 299. Alguém quer ler, ou eu leio, o Edson lê, Vou ler. Sandra. Se essa tiver, Edson, depois tu lê a 300, tá? Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. Vê como é simples. Vamos acabar com não é? Aquele conceito. Aonde é que está a minha outra metade aqui no planeta? Não é? Não tem outra metade, meu filho. Você foi criado completo. Deus criou você sem faltar um átomo.
tá? Ei, eu já Desculpe não aí, faço nem olha que a plantei gente nem vai perdendo as plantio. palavras. Deus criou você completamente, e Deus criou você criou a eu, a mim mesmo, cada um no seu tempo. Então Deus criou cada um de nós. Nós somos criação de Deus solitárias. Eu fui criado solitariamente. Eu não tenho irmão gêmeo. Eu fui criado solitariamente e você também. Então nós somos criação solitária, mas devemos ser solidários no todo, com todo mundo. E nós estamos aqui na Terra para isso. Então não tem um pedaço de mim faltando, não. Esse negócio que casou-se errado ou ainda não encontrou a metade dele, não existe sua metade, meu filho. Você foi completo. Você está falando de uma pessoa que você quer encontrar para viver. E você pode até encontrar e viver com ela, mas você não sabe por quanto tempo vai viver com ela. Você não sabe nem quanto tempo você vai passar encarnado e nem sabe quanto tempo ela vai passar encarnada. Se ela vai antes de você, você vai se casar mais outra vez. Mas essas não foram duas metades suas. Ou a primeira não foi a metade e a segunda não vai ser a metade, nem a quinquagésima. Nós não temos um pedacinho faltando. O Nós somos. pedacinho que nos falta é a evolução moral. E É, quando se consegue a evolução, não é? A perfeição, então seremos espíritos puros, estaremos inteiros, tanto que não precisamos reencarnar. Então, eu acho que essa metade que tanto falada que se procura está dentro de si próprio, não é? O seu autoconhecimento, a sua evolução. exatamente, Sandra. Você fechou com chave de ouro. Temos que fechar sim. Deus me criou completo. Deus te criou completo. Deus criou. Olha, o gato não tem uma metade faltando, não. Espírito não tem. A bactéria, o vírus, não tem. Os danadinhos tão pequenininho. Os cabinho esperto. Né? O vírus, ou acaba esperto, o vírus. Olha como ele não é bobo. Ele procura a célula. O cara é fera, velho. Mas só Deus sabe fazer isso. E não tem essa metade minha, nem para animal, nem para nenhum reino. Não está faltando nada com ninguém. Deus criou e tudo está indo para o berço que é o mar. O mar chama-se perfeição. Espíritos perfeitos como Jesus o é. Esse é o que nos aguarda mais na frente, marchando com Jesus. Nós vamos ser espíritos perfeitos. Pode ter certeza. Cada vez mais que vamos estudando, como a Sandra fez, falou, e a Patrícia, o Edson, nós vamos vencendo. Vai chegar um momento que você vai ficar tão sólido com Deus que o que fala são arranhões. Ah, não, isso é um bobo, ele não sabe nem o que está falando. Vai entendendo. E você só vai ampliando-se. E vai vendo ele como irmão, mas ainda está numa sériezinha bem diferente. Tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a 300. 300. Tá me ouvindo, Edson? Tá, não. Então lê, Sandra. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade. Se dois É espíritos. 300. É a 300, obrigado, Sandra, desculpe. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Fechando esse assunto. Então, no mundo espiritual, existe briga. Existe briga. Existe confusão séria. O cara desencarnou revoltado com o partido da esquerda, ou o partido da direita, ou do centrão, ou por equipe de futebol. Ele chega lá brigando mesmo. A torcida chega lá brigando ainda pelo Internacional, brigando pelo Flamengo. Chega lá brigando por uma série de coisas. Brigando pela esposa que é minha, não se casará com ninguém que eu vou perturbar a vida dela. Assim, de espíritos desse mesmo grupo. Mas quando são simpáticos mesmo, como os espíritos perfeitos, esses não fazem mais confusão.
Aí nós vamos entender o que Jesus é dessa categoria aí. Jesus não quis confusão com ninguém. O homem é tanto amor que, meu Deus do céu, se ele aparecesse aqui, eu me acabaria de chorar. Se ele aparecesse para você, pode ter certeza, dificilmente você ficaria em pé, você cairia de joelhos. Provavelmente é isso que sentiríamos. Tamanha perfeição do Cristo. O amor que ele carrega, a piedade, olhando para nós e sabendo que ainda temos que andar bastante. Então, nós vamos, como simpáticos, nós teremos essas afinidades, a simpatia, mas por grupos, mas teremos antipatia por outros. Mas Jesus não, Jesus, ele amou a todo mundo, embora ele foi duro com os saduceus, os fariseus, os judeus, os romanos, tinha que ser, porque ele não podia dizer assim: "Os romanos estão certos e Deus está errado", não, Deus está certo, é sempre Deus. Jesus nunca se acovardou perante Deus. E é isso que nos ensina. Isso que nos ensina porque quando nós somos chamados às provas, para provar o que nós conhecemos o nosso Pai na prática, aí nós começamos a perdoar as pessoas, embora não é fácil. E aí imaginem perdoar esse que ainda continuam fazendo erros, fofoca, intrigas contra mim mesmo. Não é fácil. Porque para mim eu ainda estou em evolução. Eu estou tem momento que dá vontade para partir para cima e não devo, a razão me diz: "Não parte". O que é que tu acha? Mas eu é que decido. Hã? Então, quando eles falam aqui de todos os espíritos estão reciprocamente unidos, todos, os espíritos perfeitos. Mas desencarnados, olha, assim de grupos, os mais diversos que existem. Embora estamos todos misturados, mas em grupos, como aqui na Terra. Tá, amor, tu tens aqui o teu grupo, não é? A gente torce, eu, por exemplo, eu tenho meus times que eu torço, as pessoas até riem porque eu torço por times, nós sabemos, sou pernambucano, somos, então eu torço pelo Náutico e torço pelo Sport, ninguém entende isso. Eu entendo, eu gosto desses 2 clubes, eu tenho afinidade com eles. E não é que eu não gosto do Santa Cruz ou de outro clube, é que simplesmente eu gosto desse aí, eu tenho mais simpatia. Mas quando o Brasil joga contra outro país, aí eu sou brasileiro, então eu vou torcer pela minha pátria. Mas eles também são meus irmãos. Já imaginou quando é que eu vou conseguir unir isso comigo? Pois. Olha lá, quando é que você vai conseguir unir com isso? É. Já imaginou você torcendo também pelos argentinos contra o Brasil? Hum. Hã? A gente sabe que não é fácil. Imagina o Grêmio contra quem, né, Sandra? São 2 Sim, grupos contra o Inter. contra o Inter, né? Eu estou lá torcendo pelo Inter. Vê como é que é? Então, nós somos grupais e desencarnados nós somos, de grupos e de confusões, viu? Nós somos de ficar revoltados lá no mundo espiritual. Vamos estudar para nós fazermos isso. Já chegamos muito bravos, bravo, virado, revoltado. Olha, foi tanta revolta na Revolução Francesa que foram preciso fazer um acordo, aceitar Allan Kardec, reencarnar na França, Hippolyte Léon de Desarrivail, reencarnar na França, e 2.000 espíritos reencarnar no Brasil. Foi uma proposta. A Europa aqui aceitou, botando esses 2.000 que eram revoltados, que iriam reencarnar na França e ia botar para quebrar em cima dela. Revoltados. Aí estão no Brasil, em comandos, viu? No nosso país. Mas Allan Kardec, o Hippolyte Léon de Desarrivail, reencarnou em 1804, e foi crescendo e foi desenvolvendo, e nós temos até esse ainda no Brasil, se evangelizando para prejudicar menos a Europa. Porque Jesus quer paz. Bora parar de brigar por bobagens. Bora parar de ser criancinha, meus filhinhos. Vamos trabalhar, trabalhe-se. Isso é o seguinte, cada vez mais que eu garimpo a minha alma, mais valor eu tenho. Assim é você com Jesus. Assim é você com Deus. Porque Jesus representa Deus. Garimpar tem a ver com garimpar tudo que você pega naquela peneira. Assim.
Mas Aquilo quando que você pega na peneira, ou seja, o que você tem na sua vida de problema ou de tudo, quando você vai garimpar aquilo, é tudo. A gente não pode escolher, não, porque a gente hoje ainda escolhe. mas exatamente, mas A é lá gente que diz, eu, por ah, exemplo, todos nós eu não estou pronto para isso, não. Ah, eu vou mudar nisso aí, não estou é, pronto para isso, não. Olha, isso aí que você o falou é garimpar sério, é esse aí, tem que esse é o garimpar. garimpar, é o É, mas tem garimpar. que garimpar tudo mesmo. Se eu conseguisse nessa encarnação garimpar como Maria de Madalena fez, É, meu Deus do céu, pense no espírito. Em uma só existência, é. ela limpou-se, ela Mas arrancou vê o tudo que quanto a não gente pode prestava. garimpar. A gente pode garimpar a fofoca, a inveja, Ah, o pode, ódio, o pode. rancor. A gente tem uma facilidade bem grande para garimpar essas coisas aí, porque isso aí é a gente que coloca no nosso pensamento, no nosso É. coração, né? Então a gente ainda tem a chance de garimpar e sair para vir melhor, né? Então todos os espíritos estão unidos, como todos nós estaremos dentro do mesmo grupo, mas dentro do grupo tem subgrupos. Agora os espíritos perfeitos são unidos, É verdade. tá? Os espíritos perfeitos são unidos. Jesus não briga, mas nós brigamos. Quando eu desencarnar, eu vou desencarnar como espírita. Eu vou tentar sempre, Aí eu sempre, quero sempre também. procurar citar todas as religiões como Jesus aceita. Só É que ele verdade. não aceita mentira, ele aceita a Nem, verdade. nem, nem que faça maldade com o próximo, né? É. Então Jesus quer que a verdade seja dita, que o Pai, que nós, Jesus ele é o único que pode nos levar ao Pai, em seus Olha, braços, porque, Jesus. porque nem eu falo de maldade, porque eu já conheci alguém que disse assim, não, mas faz mal não. Hoje eu vou para a igreja orar para Deus levar ele, mas imagina. É uma Já ignorância assim, imaginou? tamanha, né? É, Eu vou orar para pedir a Deus para levar ele. Eu digo, já minha senhora, imaginou? é É. coisa séria. Seríssima, É, seríssima. É por isso que temos que evitar isso, porque essas mágoas fazem muito mal. Cuidado, que o corpo sofre todos esses descarregos, depois o corpo reclama. Cuidado. porque até isso, o Chico, com aquela grandeza dele, tinha uma frase que ele dizia muito, se me permite dizer, é pequena, que o pranto das grandes mágoas não te faça esmorecer. Olhos que nunca choraram, raramente sabem ver. Pois bem. Tem uma noção disso? Até com a mágoa ele crescia. Até É, com a mágoa ele dava o exemplo para a gente crescer. Deus nos abençoe, que nós consigamos aprender isso. Deus nos Imagina. abençoe. É, Né, isso é muito forte, isso é uma coisa que ele carregava profundo. muito com ele, É. porque quando fazia mal a ele ou alguma coisa que as pessoas perguntavam, e ele dizia não. Mas se eu não tivesse passado por isso, como eu ia enxergar? Como eu Pois bem. iria ver as coisas, né? É exatamente assim, que ele nos ajude também, Chico. Mais uma vez, Jesus, esses amigos todinhos, esses espíritos, são muitos hoje em dia, graças a Deus, são muitos. A Graças a grande Deus. maioria estão reencarnando agora na Terra. Daqui a pouco, quer dizer, daqui a algumas umas 3 décadas, nós estaremos mais aliviados. Ah, E aí mais velhos também, né, e a pressão menor na Terra, e esses aqui, anjos, muitos encarnandos, porque já merece o lugar que eles lutaram, que eles conseguiram, que eles conquistaram. E nós devemos não perder a nossa vaga. é. Mesmo que tenhamos que ir para Giron, sei lá, qualquer outro planeta, vamos esforçar para que fiquemos aqui, então vamos tentar com Jesus. Só tem ele como caminho. E essa doutrina é totalmente de Jesus, toda, toda, toda de Jesus. Só traz luz, é gratuita, é toda maravilhosa. É Jesus de novo para o povo, não tem outra. É exatamente assim. E todas vão ter que entrar nesse sistema. Falar com os mortos, que não estão mortos, estão vivos. Ver Deus. Nós conseguiremos ver Deus quando nós formos perfeitos. Temos muito a andar. Então vamos em frente, gente. Tá bom, meu amigo, obrigado aí, seja bem-vindo sempre. E esses outros que participaram também, né, que eu não conheço assim. Tem aqui o Tiago Nascimento, grande abraço. Agradecemos. Se vocês quiserem vir para a sala, tem um link aí. Amanhã nós continuaremos estudando 2 livros. Então, sábado e domingo, né?
Nós estudamos, sejam bem-vindos, e nós estamos aqui nessa pisada e nós não vamos nem desencarnado afastar. Quando eu estiver desencarnado mesmo, eu vou pedir: "Opa, eu quero ir ajudar". Se disser assim: "Não, descansa um pouco, que você não tem condições", aí eu vou descansar, mas quando eu estiver pronto, eu vou de novo, vamos para cá. Como espírito reencarnar, só Deus sabe, eu quero. Então, agradecemos a todos, vamos orar, Eu agradecendo a gostaria, Deus. gostaria de pedir uma oração para minha sobrinha, Clara Tamires da Silva. Hum, Nesse momento está precisando de oração, inclusive está fazendo um trabalho com a pessoa do nosso grupo, né, que é a hum, Joana. E eu gostaria que a gente entrasse. Nesse momento, ela está fazendo uma desobsessão, e se pudesse, a gente pedisse por ela também já foi nessa feito o oração de pedido, agora. ok. E nós estamos Gostaria aqui de pedir também uma oração, se possível. Dia 22, agora tem um menino com 3 anos, que é nosso sobrinho neto, assim, que Hum. está entrando para a segunda cirurgia de uma perninha, que está com problema, e vai segunda-feira, dia de 22, às 8 da manhã, em Curitiba, Paraná, fazer Nando, o nome dele não é apelido, é Nando Pacheco, Nando Martinelli Pacheco. pronto. É, tá, Vamos esse, vibrar, vamos pensar nesses aí que Bezerra de Menezes, junto com a irmã Angélica e com outra falange maravilhosa aqui acompanhando a todos, com a permissão de Jesus, sob a orientação de Jesus, eles vão visitar cada um e vão ajudar e dar a cada um, como Jesus disse, conforme suas obras. Né? Que Deus ilumine, que Deus ampare e proteja todos nós. Jesus, nós somos gratos por ti ter tido a compaixão em vir aqui nos ensinar o caminho. Sabe, Jesus? Nós te agradecemos muito, muito, muito agora. Nós te agradecemos, nós tivemos como o nosso maior irmão, como uma criancinha vê um irmão maior. A felicidade é grande, porque aquele irmão é bem grande, sabe? Tu é grande, Jesus. Nós somos gratos por essa luz que nos acompanha, Jesus, que nos vence com esses fachos de luzes que sublimadamente cobre a humanidade. Tenhamos paz, tenhamos força, fé e coragem para andar. O caminho ainda é longo, mas os passos estão sendo dados. Vençamos, andemos com Jesus, andemos porque ele representa a divindade. Todos nós que estamos aqui, vocês encarnados, estão de passagens, e nós, como espíritos, estamos na universidade primordial, que é a pátria espiritual. Fé em Jesus, fé nesses espíritos maravilhosos que guiam a humanidade. Tenham muita fé, vocês vencerão. Continue na marcha. Quando voltarem, serão acariciados pelas nossas mãos. Irmãos, nós não vamos esquecer desses que foram pedidos. Eles serão atendidos na sua conformidade. Que a paz de Deus esteja com todos. Muita paz. Que assim seja. que assim seja, muita paz. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Obrigado.